evangelho de hoje é das bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12a. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, essa festa de Todos os Santos, no nosso calendário romano, é dia 1º de novembro, e por exigência, concordância com a CNBB, e celebramos no domingo mais próximo, que hoje, dia 7. E como de costume, vamos trocar um pouco de ideias sobre esse entendimento desse texto que nós acabamos de ouvir. Padre, Jesus fala dos bem-aventurados. O que realmente quer dizer ser bem-aventurado? A bem-aventurança é a felicidade, é ser feliz. E ser feliz é viver conforme a vontade de Deus. Viver conforme diz, bem-aventurado, digamos, felizes aqueles que viverem. Então, essas bem-aventuranças são uma regra de vida. Se viver conforme aquilo que, digamos, bem-aventurados, aqueles que são pobres de espírito. Tem muita gente que não tem muita coisa, mas parece que é um rico, um dominador de tanto, mas materialmente não tem. Mas se faz rico em espírito quando não tem nada, mas quer pisar nos outros, no fundo não. Então, o pobre de espírito é a humildade, é a simplicidade. Não é se fazer de coitado, mas se fazer, se reconhecer como é. Então, todas essas possibilidades que são oferecidas, quem viver conforme isso é feliz, é bem-aventurado. Então é isso que Jesus, que será abençoado, até podemos dizer uma bênção, é uma glória, mas de tudo isso, a palavra mais que conduna mais com isso é a felicidade. A bem-aventurança quer dizer a felicidade, é feliz aquele que viver conforme essas regras. E se torna até como um mandamento de entrada no céu. As bem-aventuradas são colocadas como se realmente o código, um passaporte. Viver isso, estou assegurado a vida do céu. É uma orientação, exatamente. Então, padre, essa é a relação entre as bem-aventuranças e os pobres, os aflitos, os famintos, os misericordiosos, enfim, todas essas categorias citadas no Evangelho? Exatamente, porque aquele que pratica, aqui está embutido aqui a regra da caridade, a regra do amor. Então, e quem praticar domingo passado, retrasado, nós meditamos aqui os mandamentos. Um mestre da lei perguntou a Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Jesus falou, olha, amar a Deus acima de tudo, de toda a sua inteligência, o coração, mas diz, olha, tem um segundo, parecido a esse, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, e os aflitos, aqueles que estão vivendo numa aflição, que vão ser consolados, consolado porque se está aflito, alguém tem que dar uma mãozinha para essa. É sinal de caridade, é um sinal do amor.
Então, não é viver numa aflição, ser só manso por ser manso, mas essa mansidão é uma coisa que vai ajudar para não usar da violência. E quando não faz a violência, ama aquela pessoa. Porque quem faz a violência, de fato, não ama. A pessoa diz, mas olha, um exemplo assim, para me estender um pouco, abrir um pouco, nós ficamos sabendo aí que alguém ela matou por amor. Não, ninguém mata por amor. Ninguém machuca ninguém por amor. Quem ama não deseja o mal, quem ama não machuca, não tira a vida. Então, a mansidão, ser manso, ser simples, colaborar com a benevolência de tudo aquilo que acontece. Então, é uma relação estreita entre ter fome e ter sede. Quem quer a justiça de Deus. Mas eu quero que as coisas andem do jeito de Deus. Esse é ter fome da justiça e que as coisas aconteçam como a vontade de Deus se realiza. E é feliz. Quem faz isso é abençoado, é bem-aventurado. Padre, como alguém pode ser bem-aventurado sendo injuriado, perseguido e sofrendo as mentiras? Essa aí na linguagem popular, a gente diria Jesus pegou pesado, nesse ponto aí. Como assim? Estou sendo perseguido, estou mentindo, caluniando, difamando e dizer que você vai ser feliz. É um pouquinho contraditório, mas não é que a gente vai ficar numa resignação, que as pessoas vão falando mal da gente, a gente fica aí calado e suportando tudo. Mas a gente entrega na mão de Deus, mas a gente tem que procurar também outros meios, mas não devolver a violência pela violência, nem a mentira pela mentira, nem fazer com que outros também sejam alguém que sofre a perseguição. Jesus disse, se você persegue num lugar, fuja para outro lugar. Então a perseguição não significa exposição ao perigo, mas do fato que a gente sofre em nome de Cristo Jesus, mas vamos nos defender no sentido de não querer que aquilo lá se torne uma coisa permanente e não retrucar com a violência, com outras ofensas. Jesus diz, somos bem-aventurados, somos felizes. Então, continuando nessa pergunta que você me fez agora, relacionado ao Evangelho, como alguém pode ser bem-aventurado sendo perseguido, sofrendo a mentira e tudo aquilo que está sendo dito aqui nesse Evangelho, diz ali, quando forem injuriarem, perseguirem e mentindo, dizer todo tipo de mal contra vós. Jesus está dizendo, não devolva o mal pelo mal. Muitas vezes o missionário, o evangelizador, vai sofrer tudo isso. Aquele que não gosta do Evangelho, que não gosta da palavra de Deus, vão inventar mentiras, vão querer perseguir. Vão dizer, olha, Valquíria falou isso, diz isso. Flávia falou, Gisele falou, Benilda comentou isso. Às vezes deforma a sua fala. Mas tudo isso é uma maneira mentindo e haver uma perseguição. Porque aqueles que vão ouvir isso, vê defeitos no seu comportamento, na sua atitude. Mas é assim que foram tratados os profetas, os apóstolos, morreram em cima de um julgamento errado, aonde que aquele que estava acusando estava mentindo, estava perseguindo, dizendo que... Então, padre, nada melhor do que pedir um discernimento, uma orientação espiritual, igual podemos pedir ao Senhor, para estar tomando decisões, para não fazer injúrias, até mesmo tomar decisão precipitada, como está no Evangelho. Exatamente, porque muitas vezes que estamos sofrendo essa perseguição, quando estão mentindo, ninguém vai aceitar que conta mentira em cima de um ato, de uma coisa que não foi feita. E ninguém gosta de sofrer injustamente. A tendência é querer se vingar, Então, precisa mais dobrar o joelho, pedir a Deus orientação, pedir à igreja como eu vou me comportar diante dessa situação. Então,
E mesmo a sabedoria, se for um fato que tem que levar a um certo nível, tem que pegar uma orientação para não responder pela violência com outra violência, e vai gerar mais violência. Mas quando ter um controle, e diz Jesus, felizes, bem-aventurados vamos ser, não só lá no futuro, mas aqui também, porque vamos ter serenidade, calma dentro de nós. E vou responder, e não fiz nada de errado. O que estão dizendo, estão inventando. Eu não perco a minha paciência, a calma que eu tenho que ter, o meu próprio controle, eu não perco. Aí, então, se não atrapalho todo o meu trabalho pastoral de evangelização, eu me perco. O que inimigo quer é isso mesmo, que você se desvincula e seja perdido. Essa pergunta que o senhor acabou de responder, ela responde, eu acho, um pouco essa que eu ia te fazer aqui. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa nos céus. A palavra nos diz isso. E nós podemos, Padre, acreditar que as bem-aventuranças podem começar a acontecer na vida da gente, ainda aqui na Terra? Mas esse é o propósito de Cristo Jesus, porque Jesus não está nos prometendo uma alegria, uma felicidade só futura. Ele quer que nós nos sentimos felizes aqui e agora, vivendo essa realidade. Quando vivemos, estou fazendo, estou tranquilo, estou feliz com Deus, naquilo que bem que está me perseguindo, dói, mas estou feliz. Mas a felicidade do céu é a felicidade completa, aonde não vai ter mais dor, mas eu tenho que viver esse céu aqui mesmo, no amor, ao próximo, nessa relação, nessa busca constante. Aí eu me sinto, eu estou feliz, vou lá no sorriso de uma criança, de um idoso, de uma idosa, de jovem, apesar da perseguição, eu estou feliz, eu estou abençoado, estou bem-aventurado. Agora, a plenitude disso é no céu, e que nós queremos, esse é o desafio da caminhada. Aí vamos encontrar todos aqueles que estão lá, porque esse dia de todos os santos, quem são todos os santos? Aqueles que viveram seguindo essas bem-aventuranças, que estão junto de Deus no céu, e aqueles também que ainda estão vivendo aqui, porque a santidade se vive hoje é aqui. O céu, depois da morte, é simplesmente uma coroação, um momento de dizer, olha, terminou, fazemos uma avaliação, como que foi a vida desse indivíduo do nascimento até a morte. Foi uma vida boa, excelente, é santo. Porque ninguém, como diz, ninguém vai ser santo no céu que não tenha sido santo em vida. Então a alegria é aqui mesmo, a bem-aventurança para hoje. Então, irmãos, você é convidado à vida da santidade. Que Deus te abençoe o seu lar, que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Todos estarão com vestes brancas e louvores.